tema nós estamos abordando algumas áreas, alguns verbos que nós utilizamos, algumas atitudes, algumas ações nossas, para que haja uma rendição total ao Senhor. Na primeira semana, nós falamos sobre uma reavaliação, reavaliar. Falamos sobre o reavaliar, o que é necessário fazer para reavaliar. Nós vimos preciso parar e refletir. Vimos que é necessário apresentar todas as coisas a Deus. A partir do momento que nós já avaliamos a nossa vida, e depois aprendemos também que precisamos tomar uma decisão de mudança na nossa vida. Depois, na segunda semana, nós falamos sobre o verbo romper e fomos desafiados nesse ato de nossa vida diante do Senhor, romper com algumas coisas que nos impedem a rendição total ao Senhor. Nós vimos a necessidade de rendição com os embaraços desta vida, as coisas que nos aprisionam a este mundo. Romper também com a rebeldia do ser humano. Falamos também sobre romper com o orgulho e com a soberba, e vimos também a necessidade de romper com toda a nossa mediocridade espiritual. Semana passada, terceira semana, nós falamos sobre um outro verbo, o verbo receber, como uma atitude em nossa vida, uma decisão. Queremos receber, mas receber o quê? Primeira coisa, nós vimos que precisamos receber do Senhor o seu perdão e a sua misericórdia sobre a nossa vida. Precisamos também receber do Senhor a sua graça em nós ou sobre nós. E aprendemos também, fomos desafiados também a recebermos o poder de Deus sobre a nossa vida, como isso ocorre. E depois aprendemos também que precisamos receber do Senhor a nossa libertação. Tudo isso está bem detalhado nos vídeos anteriores que os irmãos têm à sua disposição. Hoje o nosso desafio, quarto verbo que nós vamos tratar sobre ele, é o verbo regozijar. Regozijar. E eu quero, para isso, ler com os irmãos alguns versículos na palavra de Deus, que estão em Gálatas capítulo 5, versículo 22, já serão projetados aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo está falando aqui o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Paulo cita aqui o segundo fruto do Espírito, a alegria, ou regozijo. Depois nós temos o segundo texto, que é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Vamos ver aí o que Paulo nos fala sobre isso também. Diz assim: alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Depois vamos voltar um pouquinho, Filipenses capítulo 4, no versículo 4, onde Paulo diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Esses três textos iniciais, para nós começarmos a falar um pouco sobre o nosso tema, o nosso desafio dessa semana, de regozijar, como um meio de entrega, de rendição da nossa vida ao Senhor. Então vamos pedir ao Senhor nesse momento em oração, para que Ele traga a cada um de nós o entendimento da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós temos a tua palavra e temos os irmãos reunidos e podemos nesta noite proclamar o amor do Senhor aos corações por meio da tua palavra.
Obrigado, Deus, pela revelação de Jesus Cristo em nós, e que esta palavra do Senhor, ela venha a encontrar lugar em nosso coração, que o Senhor possa produzir uma alegria verdadeira em nós, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Regozijar. O que é isso? Regozijar, dicionários traduzem como sentir forte alegria, contentamento, júbilo, prazer. E, meus queridos, entender o significado da questão da alegria no nosso coração, do regozijo em nosso coração, dessa forte alegria no nosso coração e nossa vida, faz toda a diferença na vida do cristão. Antes que eu estava trabalhando esse tema durante a semana toda, e nós, semana agora, comecei a aprofundar em algumas outras coisas, e de repente veio uma angústia, uma tristeza tão grande no meu coração. O time até perguntou: o que você tem? Quase não queria conversar, e exatamente no momento que estava estudando, trabalhando, vendo os textos que falam sobre alegria, de repente isso veio causando uma certa angústia. Mas aí nós fui orar, pedi ao Senhor para mostrar algumas coisas, e graças a Deus Ele nos restaurou a alegria e nos mostrou algumas coisas importantes também nesse tempo. Porque, meus irmãos, a alegria, ela transparece na vida da pessoa em diversos momentos, e à medida que nós convivemos com as pessoas, nós passamos a identificar a atitude dela naquele momento, de alegria, de tristeza, algum outro problema. A gente consegue identificar algumas coisas. Provérbios capítulo 15, versículo 13, veja o que Salomão fala. Ele fala assim: olha, a alegria do coração, ela transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. A outra versão diz que a alegria, o coração alegre, formoseia o rosto. A versão VFL, versão fácil de ler, ela diz assim: o coração contente torna o rosto feliz, mas o coração triste deprime o espírito. Então, meus irmãos, a nossa alegria, ela é expressa de diversas maneiras, mas o nosso rosto, nossa forma de agir, por mais que a gente tente não deixar transparecer, quando o nosso coração ele está angustiado, está triste, isso é refletido imediatamente no nosso semblante. Os nossos músculos, eles respondem aos impulsos dos nossos sentimentos, do nosso interior. Então, por isso aqui, muitas vezes essa alegria ou a tristeza, ela se manifesta no rosto das pessoas. Precisamos, meus irmãos, entender que nesse mundo que vivemos, um mundo de tanta tristeza, que a gente olha para todos os lados, tragédias, quantas preocupações, quantas angústias. Você olha para as pessoas no dia a dia, você vai ver rostos que estão tristes. Passa por quantas pessoas por você durante o dia e elas estão angustiadas, seus corações estão tão pesados por causa de situações que estão vivendo no seu dia a dia. Muitas famílias, muitas casas não sabem o que é ter alegria dentro de casa, não há um sorriso nos relacionamentos. Infelizmente, muitos lares cristãos também passam por isso. E, meus irmãos, quando nós paramos para pensar em algumas questões, quando nós vamos também até mesmo para o contexto religioso ou eclesiástico, existem muitas igrejas que a pessoa abriu um sorriso
isso na hora de uma celebração de um culto é quase que um pecado mortal, né? E então isso são atitudes que geram um peso na vida das pessoas. Isso faz com que as pessoas ficam cheias de tristezas, desanimadas. Muita gente está sempre reclamando das circunstâncias, são envolvidos por uma opressão tão grande. Muitos cristãos, meus irmãos, hoje precisando não de um batismo nas águas, mas um batismo de alegria. Receber do céu uma unção de alegria, de regozijo verdadeiro, meus queridos. Deixarmos de ser tão mal-humorados. Davi, quando estava vivendo aquele período de grande opressão por causa do seu pecado, no Salmo 32, ele fala sobre isso. Ele diz que o seu humor se tornou estado de estiagem. Diz o seguinte: a minha alegria acabou. Davi se tornou, imagina só, o rei mal-humorado. O que ele pode fazer? E ele mesmo reconheceu isso por causa do seu pecado, até que ele confessou o Senhor. Mas nem sempre, meus queridos, essa ausência da alegria é resultado do pecado. São problemas que às vezes afligem as pessoas, e a falta de entendimento de como reagir às situações que envolvem a vida das pessoas no dia a dia. Meus queridos, nós precisamos entender algumas coisas. Sofrimento não é consequência de pecado na vida das pessoas. Todo mundo passa por dificuldades na sua vida. E algumas dificuldades, elas vêm de uma forma mais intensa na vida das pessoas. Havia um conceito antigo, do povo antigo lá dos judeus, que qualquer sofrimento que as pessoas passavam, fosse ele enfermidade ou outros problemas que ela enfrentasse, era consequência de pecado. Os judeus atribuíam o sofrimento então a isso, ao pecado cometido. E Jesus veio mostrar justamente o contrário, que muitas vezes o sofrimento que nós passamos não é consequência de pecado, mas é oportunidade para a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Então precisamos encarar essas dificuldades que nós passamos e não deixar que elas nos sufoquem a ponto de nós perdermos o vigor, a alegria. O primeiro texto que nós lemos, Paulo diz em Gálatas capítulo 5, que a alegria é o fruto do Espírito. Se você recebeu a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você foi convencido pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Se Ele está dentro de nós, Ele vai produzir os frutos. E esse fruto dele é exatamente essa alegria. Mas quantas vezes nós estamos sufocando essa alegria do Espírito? Por isso que Paulo diz que nas Tessalonicenses: não apagueis o Espírito, outra versão traz: não sufoqueis o Espírito. Ele está dentro de nós, Ele produz essa alegria. Mas nós nos enchemos de tanta coisa, armazenamos tanta coisa em nossa mente, em nosso dia a dia, nós perdemos essa alegria. Tem uma teologia que chama teologia positivista, que depois chamaram ou teologia da prosperidade. Ela afirma que eu creio que a vida do cristão tem que ser uma vida de vitória sempre. Ou seja, se ele não tem vitória sempre, se ele tem algum sofrimento, se acontece isso, falta de fé. Não existe base bíblica para isso, mas pelo contrário, veja o que as escrituras dizem. Eu vou citar aqui, nós não vamos ler esses textos que eu vou citar para vocês agora. Veja, 2 Coríntios 7,4, Paulo afirma que conseguia alegrar-se no Senhor, apesar das tribulações que todos passavam por ela. Em Romanos capítulo 12, Paulo nos alerta também a ter paciência nas tribulações. Escrevendo aos Filipenses,
que Paulo citou aqui agora há pouco, a carta escrita da prisão. Paulo chama os cristãos a alegrar-se sempre no Senhor. Mateus capítulo 5, Jesus diz que seríamos bem-aventurados se exaltássemos e alegrássemos nas injúrias, nas perseguições e diante de todo o mal que fizessem também contra nós. E Pedro exorta-nos também, 1 Pedro capítulo 4, versículo 13, a alegrarmos por participarmos das aflições de Cristo. Então vejam, todo o período da história, a vida do cristão foi marcada por situações adversas. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Isso não pode, meus queridos, por causa dos problemas, das aflições do nosso dia a dia, não pode roubar esta marca, esta característica que o cristão deve ter nele, produzida pelo Espírito Santo, que é a expressão da alegria. Às vezes a gente está aqui no culto, está adorando a Deus, e as pessoas estão com um semblante tão derrotados, e não se esforçam para vencer. Porque mesmo que se o seu coração está triste, quando você começa a abrir os seus lábios e declarar a adoração ao Senhor, a adoração quebra tudo isso, toda a tristeza do seu coração, meu querido. Você não pode deixar vencer pelas situações que disseram. Mas eu estou muito triste, não estou com vontade nem de cantar. Quem disse que a Bíblia fala que você tem que ter vontade? Se você tem o Espírito Santo no seu coração, você já tem a vontade natural dentro de você, porque a Bíblia diz que quando o Espírito Santo viesse, ele iria fazer o quê? Glorificar o Pai. E como nós glorificamos o Pai? Através da adoração a Deus. Então, você não tem que ficar esperando as coisas estarem bem, você não pode ficar esperando as coisas ficarem bem. Nós temos vários motivos para nos alegrarmos grandemente, para nos regozijarmos sempre no Senhor. Eu quero citar um para os irmãos, lá no Velho Testamento, no Salmo 126, texto bem conhecido. 126, versículo 1 a 3, diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até mesmo nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Se grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Meus irmãos, os grandes feitos do Senhor na nossa vida já é o motivo maior para a nossa alegria. Quantas coisas Deus tem feito por nós. No passado nós citamos algumas coisas dentro da área de gratidão. Precisamos, meus irmãos, entender que a nossa vida é resultado de uma ação de Deus. Nós não existimos por nós mesmos, mas por uma bênção de Deus em nós. A misericórdia do Senhor, citamos na semana passada, era só a causa de nós não sermos consumidos, uma misericórdia infindável. Sabemos que se nós só sobrevivemos por causa do Senhor, Ele tem feito grandes coisas por nós. Precisamos entender a cada dia, parar quando a tristeza chegar diante de nós, pararmos diante de nós mesmos e olharmos para a nossa vida, contemplando a presença de Deus em nós, o quanto Deus tem sido fiel para conosco. As mínimas coisas. Às vezes nós olhamos a fidelidade de Deus apenas nas grandes conquistas, mas nas mínimas coisas Deus tem produzido algo novo em nossa vida todo dia. O fato de você insistir, de você respirar, cada suspiro que você dá, ou cada ato de respirar que você tem, é dado por Deus, é bênção de Deus na sua vida. Você só sai da sua casa e chega ao seu destino por um cuidado, por uma provisão de Deus. Você só está aqui hoje porque Deus permitiu que você assim o fizesse.
Meu querido, nós precisamos entender que Deus ele está sempre trazendo a nós essa dádiva preciosa da nossa vida, e nós temos sempre que agradecer ao Senhor. Nós temos sempre que glorificar ao Senhor e regozijar no Senhor pela dádiva da nossa vida a cada momento. Mas também, meus irmãos, precisamos também regozijar-nos, alegrarmos muito diante do Senhor quando as situações são adversas. Citamos algumas coisas agora atrás, mas preste atenção nesse texto de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Esse nós falamos muito sobre ele quando falamos de adversidades. Ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, ou não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Veja que convicção do profeta. A nossa alegria não está nas coisas que nós chamamos de boas, ou a tristeza que nós chamamos de ruins. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, que nós, na nossa visão, elas têm um propósito de glorificar a Deus. Deus tem um propósito em todas as coisas. Veja que o profeta diz aqui: pode faltar todas as coisas, mas eu não vou perder a minha alegria no Senhor jamais. A minha alegria é maior do que todas as coisas que eu tenho na minha vida, porque, meus queridos, a alegria, ela independe das circunstâncias. Você não pode esperar as coisas ficarem todas assim tranquilas para você dizer que está vivendo um tempo de grande alegria, de realizações. É o seguinte: o livro de Atos nos registra um momento onde Paulo e Silas foram presos quando eles estavam fazendo a obra de Deus, por fazer a obra de Deus, fazer as coisas certas. Eles foram presos. Eles tinham uma plena convicção do que Deus estava fazendo, estava proclamando Jesus. Foram presos por causa disso. Lá na prisão, os seus pés presos ao tronco, lá dos guardas, diz Atos 16, 25 assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos o ouviam. Veja, meus irmãos, eles tinham todo motivo ali, humanamente, para pensar o seguinte: estava fazendo a coisa certa, estava fazendo a obra de Deus. Por que Deus deixou para aqui? Por que Deus me impediu de ser preso? Eu estou aqui agora sofrendo as situações porque eu estou expressando meu amor a Deus. Mas não, eles não lamentam jamais. Pelo contrário, eles estão orando e cantando hinos a Deus. Você conhece o texto que vai dizer que o Senhor vai dar o anjo, as prisões vão ser abertas. Os irmãos podem ler essa narrativa em Atos 16. Porque, meus irmãos, se nós formos olhar para a vida dos cristãos que expressavam maior alegria na sua vida, são pessoas que passaram por tantas privações na sua vida. Tem o hino do cantor cristão, a gente canta muito aqui o 398, ele diz assim: se passa mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou, Jesus. Sempre sou. Não importa o que aconteça, a minha felicidade em Jesus não será jamais abalada. Então, meus irmãos, precisamos aprender, como Paulo diz em Tessalonicenses 5,16, regozijar sempre. Sempre. Paulo está ordenando, meus irmãos, que nós expressemos sempre essa alegria imensa no Senhor.
Essa carta aos Filipenses, chamada a Epístola da Alegria, que Paulo escreve estando na prisão em Roma, é interessante quando você vai lendo os capítulos, você vai encontrar ali essa expressão alegria ou gozo durante 14 vezes. Por 14 vezes, em poucos capítulos, Paulo repete essa mesma expressão: regozijo, alegria no Senhor. Porque, meus irmãos, nós precisamos entender que em todas as circunstâncias a nossa alegria não pode ser tirada diante do Senhor. Ora, meus queridos, é possível ter alegria em meio à dor e ao sofrimento. O fato, meus irmãos, é que a alegria do cristão, aquela pessoa que realmente nasceu de novo, ela é diferente da alegria do homem natural. A alegria do homem natural, sem Jesus no seu coração, ela se deve sempre a fatores externos, ao conforto, ter dinheiro, ter saúde, ter uma moradia muito boa, estar junto de pessoas que amam, estar comprando, bebendo, acumulando bens, uma série de coisas. Esses são alguns conceitos de alegria para o homem que não conhece Jesus ainda. Ele depende dessas questões, dessas coisas, para que ele seja alegre. Se ele deixa de ter alguma delas, ele perde então a sua alegria. O homem natural, ele jamais irá conseguir se alegrar em meio aos problemas da sua vida. Mas nós precisamos aprender, meus queridos, é que o mundo que nós vivemos, esse mundo exterior que nós vivemos, ele não traz segurança para ninguém. As coisas podem mudar de uma hora para outra. Quantas situações a gente acompanha no dia a dia? A pessoa está saudável, de repente ela contrai uma enfermidade grave. A pessoa tem dinheiro e de repente acontece uma situação adversa na economia ou na própria empresa e ela perde todos os seus bens. Ela está desfrutando da juventude, do auge da sua juventude, e o tempo passa. Situações que geravam paz no coração dela, ela perde. Pessoas que expressavam amor por ela não comprovam isso nos momentos de dificuldade. Então isso vai gerando uma série de destruição para a vida da pessoa, porque ela está buscando a sua alegria em coisas externas. Mas, meus irmãos, o Senhor nos ensina que nós precisamos focar a nossa alegria no lugar certo, focar a alegria numa pessoa certa, porque a Bíblia nos ensina que Satanás veio para roubar, matar e para destruir, e ele quer exatamente fazer isso, roubar de nós a nossa comunhão com Deus, a nossa alegria com o Senhor. Penso que Maurício destacou ali naquela imagem inicial: a alegria do Senhor é a nossa força. Ele sabe que quando nós estamos felizes no Senhor, alegres no Senhor, apesar dos problemas, apesar da falta de tantas coisas que gostaríamos de ter, apesar das dificuldades que enfrentamos, dos problemas do dia a dia que nós enfrentamos, mas quando a nossa alegria ela está em alta, Ele vai criar uma circunstância para tirar essa alegria. E às vezes essa circunstância que Ele cria pode estar dentro da nossa casa, num diálogo mal feito, pode estar dentro da própria igreja, uma palavra que uma pessoa dá para você, que você pode estar sentir abatido por aquela palavra. Pode acontecer em diversos momentos da sua vida para que possa roubar de você a sua alegria, mas quando a sua alegria está no Senhor, você vai entender que Ele é maior do que os poderes malignos para destruir a sua alegria no seu coração. Você tem que aprender que isso tem que estar em evidência na sua vida. Então, para isso, você precisa viver uma vida de relacionamento, de comunhão, de intimidade com Deus. Precisa viver uma vida rendida completamente ao Senhor. Porque dificuldade nós vamos ter. Tem um autor que fala o seguinte, que o cristão, a vida do cristão é como um mar. A superfície ele pode estar
agitado, as ondas podem estar violentas, podem estar sacudindo a sua vida, provando uma instabilidade muito grande, mas aquele mesmo mar, onde as ondas estão no seu interior, nas profundezas do mar, o estado de calma é o mesmo, não há essa manifestação que há nas ondas. E é assim que deve ser a nossa vida, nosso dia a dia. As tempestades podem vir, os vendavais podem vir, podemos enfrentar os problemas, e eles são reais, nós sabemos disso. O Senhor Jesus disse que eles viriam, mas nesse momento nós precisamos ter paz em nosso coração. Essas ondas têm que ficar do lado de fora, ela está ali na parte externa da nossa vida, mas lá dentro do nosso coração, no nosso interior, nós temos uma paz que excede qualquer entendimento humano. Nós temos uma paz que é maior do que qualquer coisa deste mundo, e essa paz em nós produz esta alegria, porque Jesus Cristo vive em nosso coração. Por isso que Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, e diz assim: finalmente, meus irmãos, alegre-se do Senhor. Escrevemos de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para você, porque meus irmãos, precisamos entender isso. Essa alegria tem que ser continuamente, está continuamente em nós, meus irmãos. Eu quero concluir essa noite com você falando sobre essa decisão da alegria, de regozijar diante do Senhor, lembrando que nós temos motivos para regozijar, para nos alegrar diante do Senhor também, porque Ele ouve a nossa oração, Ele não deixa a nossa oração sem ser respondida. Quero ler com você esse último texto, Salmo 40. Salmo 40, aqui no primeiro versículo, diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me no local seguro. Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Ele diz assim: como é feliz o homem que depois do Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir outros deuses falsos. Meus queridos, essa expressão do salmista é muito importante na nossa vida, porque ela mostra o seguinte: que o Senhor nos revela que nós temos aflições, nós temos problemas, mas nós temos um Deus que nos ouve, nos socorre nesses momentos. Nós nunca vamos passar por Ele sozinhos. Ele diz que os meus pés podem estar num atoleiro de lama, eu posso estar chegando ao final, olhando para os lados, parece que não tem onde me segurar. Ele diz o seguinte: o Senhor veio, se manifestou e me firmou no lugar seguro. Quem fez isso? O próprio Deus está ali cuidando de você, porque Ele está no seu coração. Então, meu querido irmão, expresse isso diante do Senhor a cada dia, porque o Senhor, Ele ouve a sua oração, e Ele vai dizer na segunda parte do texto que nós lemos, diz o seguinte: olha, e por causa disso, agora tem um novo cântico nos meus lábios. Eu vou cantar ao Senhor, eu vou adorar ao meu Deus, eu vou testemunhar, eu vou proclamar esse Deus que ouve a minha oração, para que outras pessoas possam ver isso e temer ao Senhor. Meu irmão, aquilo que você passa na dificuldade da sua vida, quando você está confiando no Senhor, é testemunho de vida para as outras pessoas. Tem muita gente olhando para o que você está passando e você não percebe. Você precisa declarar esse amor de Deus a cada dia para as pessoas. Você tem problemas, mas você não tem tristeza, você tem alegria, porque a sua alegria está em Jesus. Amém? Amém. Meu querido, que
você possa estar rendendo-se ao Senhor através da alegria do Senhor. Que essas expressões de rendição possam levar você para mais perto do Senhor, para uma vida nova com Cristo. Você possa nesta noite refletir sobre quais são as razões da sua alegria e deixar a tristeza de lado e começar a expressar uma alegria real diante do Senhor, diante das pessoas, deixando toda o mau humor, toda a angústia, a tristeza de lado e buscar ao Senhor de todo o seu coração. Creia que o Senhor é aquele que tem prazer em ver que você está alegre, feliz diante do Senhor. Que Ele te abençoe nesta noite. Que Ele abençoe os nossos irmãos aqui, abençoe as pessoas que nos acompanham também, abençoe as pessoas que irão assistir tudo isso depois também. Que essa mesma alegria seja repartida com todos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero que você, nesse momento, nessa oração, você possa realmente refletir se você, como você chegou aqui hoje. Primeira pergunta que ele fez, quando foi começar o culto, ele fez a pergunta: que tem alguém, as pessoas estão alegres? Poucas pessoas responderam, ele já disse assim: tem pouca gente feliz, pouca gente alegre hoje. Meus irmãos, vamos avaliar a nossa vida. Aquilo que está roubando a nossa alegria não vem de Deus. Seja certo disso. Se tem algo que está roubando a sua alegria, rejeite isso em nome de Jesus. Porque se você tem o Espírito Santo dentro do seu coração, você não pode deixar que nada fique roubando a sua alegria. Então, você tem autoridade espiritual para repreender esse espírito de angústia e tristeza que o diabo tenta colocar dentro de você. Se tornar uma pessoa alegre, feliz, porque Jesus é a razão da sua alegria. Ele nos diz quando Jesus foi anunciado, ele viria, porque Jesus é a alegria dos outros. Não há alegria sem Jesus. Você pode ter um momento de contentamento, mas a alegria só encontra Jesus. Então que você possa agora falar do Senhor. Você entrou aqui hoje, uma coisa triste no seu coração, você que está ouvindo agora, tem alguma tristeza no seu coração, coloque agora diante do Senhor. Coloque para o Senhor aquele motivo que você acha que está te causando tristeza, seja qualquer ele for, fale para o Senhor agora com Ele. E rejeite qualquer tristeza no seu coração e viva a alegria do Senhor. Continue. Pai, no nome de Jesus, estão os teus filhos ouvindo a tua palavra. Alguns estão aqui no templo, outros em outros lugares. A gente que está triste, angustiado, sentindo-se abatido, derrotado, que o Senhor possa trazer alegria para essas vidas nesta noite. Deus, em nome de Jesus, que toda ação maligna para roubar essa alegria desse coração seja repreendida agora em nome de Jesus, meu Pai. Mas que a alegria do Senhor prevaleça nesses corações, Pai. E que a cada momento, quando nós pudermos reunir como igreja, que a razão de ser da nossa adoração seja uma alegria constante por Jesus viver em nosso coração, Pai. Ajuda-nos a ter essa convicção, essa certeza. E temos a alegria de estar na casa do Senhor, como o salmista expressava continuamente: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que o Senhor possa produzir essa alegria no coração dos seus filhos, para que eles tenham alegria e prazer em estar na tua presença, na tua casa, junto com os irmãos, celebrando a alegria maior de Jesus nos seus corações, Pai. Retira, Deus, aquilo que impede as pessoas de estarem na tua casa, Deus, em nome de Jesus. Repreende, Deus, todo o mal que escraviza, pressiona as pessoas para que elas não venham a congregar, mas que o Senhor possa libertá-las de tudo isso, para que tenham alegria e prazer em estar na tua presença, Pai. No nome de Jesus, meu Deus, nós agradecemos ao Senhor e pedimos, Senhor Deus,
Deus, manifesta o teu poder na vida do teu povo nesta noite, Deus. Agora, quando vamos também nesta noite participar da ceia do Senhor, vamos celebrar a alegria da salvação, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou, e hoje Ele vive em nós, tirou o pecado que estava dentro de nós, que causava a morte, a tristeza e a separação de Deus. Hoje temos alegria, porque o Senhor vive e reina em nosso coração. Então, Pai, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. José Walter, por favor, celebra assim para a gente, por favor.